Bem-vindos ao podcast Drama Diário. Eu sou a Bia e eu sou psicóloga. Eu sou Paola, eu sou escritora. Eu ia falar aí roteirista. De novo, eu vou começar a me apresentar Ela como é escritora, ela é jornalista, ela é roteirista, ela é apresentadora. um pouco de Gente, a tudo. Paola é... O que a Paola não é? Ela é tudo. Eu não sou médica, eu não sou... nada que dá muito dinheiro eu sou. Eu não sou muito, não. Nada que dá dinheiro eu não... Mas enfim, hoje... Gente, esse é um episódio de ouvintes, né? Pra quem conhece a gente, já acompanha a gente há um tempo, sabe que às vezes a gente tem episódios de histórias do Reddit e às vezes nós temos histórias de ouvintes. E esse é um desses episódios, trouxemos as histórias de vocês pra cá. Como a gente tá com muita história, às vezes a gente separa por tema, às vezes não, mas esse a gente resolveu fazer de tudo um pouco. Tudo junto e misturado em um grande episódio. A gente vai contar 4 histórias aqui pra vocês de ouvintes, então... Se você quer participar de algum episódio de histórias de ouvintes, você pode mandar pra gente a sua história no e-mail dramadiario.podcast@gmail.com. A gente vai contar um pouquinho Tem aqui histórias de pessoas que já mandou mais de uma história pra gente. Você tá brincando? Eu não sabia. Você lembra a minha? Eu vou contar quando chegar a minha. Tá bom. Mas eu vou falar qual que é a história dela que a gente já contou, que já está no ar, tá? E aí vocês vão lembrar quem é. Gente, que a gente tá recebendo tanta história, e como a gente já disse em alguns episódios, mas vamos reiterar aqui, a gente tá fazendo, juro, de tudo, o possível e o impossível, pra gente ter mais infraestrutura, ter mais equipamento, ter mais qualidade, tudo. Inclusive, nossa imagem tá um pouquinho ruim, mas a gente tá pensando em comprar uma câmera nova, enfim. E as histórias de ouvinte é a mesma coisa, a gente tá tentando se programar mais pra gravar mais, mas a gente começou a acumular história. Então esse episódio de tudo um pouco é um episódio onde a gente pegou algumas histórias que já mandaram faz um tempo pra gente finalmente contar pra vocês. Mas não se preocupem, de tudo que a gente pode fazer pra acelerar e fazer mais episódios, a gente tá fazendo. Exato, assim, tem casos, gente, que assim, de segunda a sábado a gente recebe uma média de 5 a 10 histórias por dia nos últimos tempos. Então, vocês imaginam a quantidade de histórias que tem. Então, assim, chega assim, o final da semana, a gente tem muita mensagem, tipo, muita. Então, tem algumas histórias que o pessoal desiste, porque tem que assinar um termo e afins, e outras que topam continuar. Então, tem toda essa seleção que a gente tem que fazer, tem que receber termo, tem que fazer, então demora um pouquinho, mas essas aqui são algumas histórias que já fazia um tempo que a gente estava tentando gravar, estava tentando encontrar o momento exato para elas, mas a gente resolveu trazer neste episódio. É isso. Bora começar com as histórias? Por favor, vamos para a primeira história. Minha mãe não deixa eu contar sobre meu abusador para a família. Sou errada por ficar brava? Não. A resposta já é não. Olá, Paola e Bia. Espero que vocês estejam bem. Estou amando o podcast de vocês. Se sintam livres para qualquer comentário, pois hoje é muito mais fácil para mim esse relato. Tá. Minha psicóloga é perfeita e me ajudou muito. Fico feliz de estar trabalhando na terapia e que tem uma boa terapeuta. Um contexto antes de iniciar o relato. Sou claustrofóbica e sofri abuso psicológico de um cara. Qualquer ambiente fechado ou multidão me fazia ter um ataque. Agora vamos à minha história. Quando eu fiz 13 anos, minha mãe trouxe um namorado para casa. Vamos chamá-lo de Careca, até porque ele é. O Careca foi o típico pedófilo que cria a criança até a maioridade, para depois não ser mais um crime. Ele me criou com várias mãos bobas e dizia ser sem querer, e minha mãe acreditava. Como eu não tinha uma boa relação com meu pai, ele me criou com a imagem de que ele era o meu pai. Ele manipulou minha cabeça por 5 anos para que eu achasse que foi sem querer ele entrar no meu quarto enquanto eu me trocava, mesmo que eu sempre só fechasse a porta dos cômodos para tomar banho e trocar de roupa. Já cheguei até a pegar ele me espiando pela janela e direto tinha uma mão boba na minha perna que ele subia se eu não tirasse. Até que na pandemia completei 18 anos e ele foi completamente descarado e passou dos limites. Chegou a passar a mão em diversas partes do meu corpo e a tentar me beijar forçadamente. Eu o empurrei e mandei ele sumir. Depois disso, ele passou a me ameaçar, dizendo que não me daria mais um carro que eu queria se eu contasse para minha mãe. Ele dizia que sem ele, minha mãe, que sofre de problemas renais, não teria cuidados nem ninguém para levá-la ao hospital. Só estávamos nós dois em casa nessa hora. Eu mandei ele pra puta que pariu e falei pra ele sair. E sumir. Assim que eu escutei ele saindo de casa, liguei pra minha mãe e contei que ele me beijou. Poupei ela de mais detalhes, achando que isso seria o suficiente pra ela mandá-lo embora. Mas não bastou. E ele teve a cara de pau de se justificar, dizendo que isso aconteceu porque ele teve um reflexo da filha dele. Quando ela era pequena, ele dava selinhos nela e acabou fazendo o mesmo comigo.
Gente, isso não é normal, Não, tá? Só não. deixando claro aqui. Nisso, minha mãe me perguntou se eu não estava exagerando. Então, eu contei a história com detalhes, tipo de como ele passou a mão em mim. Ela até concordou comigo sobre não deixar ele voltar para casa, mas continuou o namoro com ele. Eles se viam aos finais de semana e feriado, e ela se justificava dizendo que continuava com ele porque tinha muita dívida dele no nome dela. Nossa. Mesmo assim, eu disse mais uma vez que queria contar para minha irmã e para o resto da família, e que eu queria sim abrir um boletim de ocorrência. Certíssima. Tem que fazer isso. Os familiares me perguntavam por que ele estava morando em outro lugar e por que eu não falava com ele, mas minha mãe me proibiu de contar a história porque o que achariam dela? Que você é condizente com tudo e que você não fez nada. Achariam a verdade. Iriam pensar que ela escolheu ele e não a filha dela. E chamá-la de péssima mãe. Mas a questão é que todos achavam que o que estava acontecendo era por um capricho meu. Minha mãe disparou uma versão falsa de que ele estava colocando muitas regras e que eu não queria seguir. E que eu dizia que ele estava sendo muito controlador e por isso que ele não morava mais com a gente. Acabei contando a verdade escondido para algumas pessoas, mas até hoje ainda tem alguns que acreditam que minha mãe ainda é a coitada da história e que teve o casamento arruinado pela filha. E ela não deixa ninguém tocar nesse assunto. Estou errada por ficar tão brava com a postura da minha mãe? Não, você não só está certa, como essa história, gente, é um grande alerta para o que acontece com muitas mulheres hoje em dia, muitas jovens, inclusive. Porque acontece isso de pessoas entrarem em casa, e eu não tô dizendo invasores, tô falando, tipo, pessoas que têm relacionamento com os pais e com mães. Até porque, normalmente, quando acontece esse tipo de situação, são pessoas próximas. Sim. Pessoas próximas da família de alguma forma. Então, alguém que o pai ou a mãe deixou entrar em casa, algum familiar, algum amigo da família. Normalmente, são pessoas que, teoricamente, são de confiança ou que alguém deixou, ou a própria pessoa estava Sim. ali. E assim, eu acho que a importância de você relatar isso e poder falar e chegar e falar, tipo, olha, eu avisei todo mundo, eu fiz tudo que tinha que fazer, você queria abrir um BO, não sei se ela de fato abriu um BO, enfim, isso tem que ser feito, tá, gente? E mães, tem sinais que vocês encontram em crianças quando isso está acontecendo, tá? Ela deixou claro, mas tem sinais que as mães precisam ficar de olho para ver se o que está acontecendo. São sinais sutis, porque as crianças demonstram, entendeu? Eu vi mais de uma história que já contaram no TikTok, que exatamente eles contam para deixar como um alerta de sinais que acontecem de meninas. Tem algumas que, inclusive, não conseguiam ficar longe da pessoa, do porque o abusador falava que se ficasse longe as coisas ruins iam acontecer. Então eles faziam a cabeça delas pra isso, entendeu? Tem algumas que encontraram uma coisinha na roupa da filha e assim, eu não digo nada de coisa assim, absurdo, mas sabe assim, um fio de uma roupa esquisita grudado na roupa e aí percebeu que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então, gente, por favor, olhos abertos. Mães, querendo ou não, vocês são os olhos de águia em relação a isso, principalmente por também ser mulheres, e vocês saberem o que pode acontecer. Este cara, assim como muitos outros, ele vai continuar fazendo isso. Então, o melhor que você pode fazer é se afastar dele, e eu até diria para se afastar da sua própria mãe, se você tiver condição. Porque no momento em que ela escolhe ele ao invés de você, já é uma resposta. Ela não quer que ninguém saiba, porque não quer que ninguém fale. Mas você sabe. Porque você sabe, você viveu. Então isso aconteceu diretamente com você. E não dá pra você esconder isso, porque isso vai continuar acontecendo. O que eu quero dizer, não tô querendo dizer pra você espalhar pra todo mundo, porque eu não sei qual que vai ser o risco que isso vai acontecer, né? Que você pode se colocar nessa situação. Mas acho que a partir de agora, se você se sentir confortável, o que você se sentir confortável em fazer, se você quiser fazer BO, tudo isso, cara, faz. Você não está errado em se sentir mal por conta disso da sua mãe, porque é uma pessoa que deveria estar lá pra te apoiar e de fato não aconteceu. Então, mulheres, se alguma de vocês está passando por isso, procurem uma rede de apoio, vejam legalmente o que vocês podem fazer,
Acredito que sim, a gente tem algumas opções do próprio governo para você conseguir denunciar ou até para você conseguir um apoio de um advogado, de alguma coisa assim. Busquem seus direitos e tomem muito cuidado, tá? Então, o cara deu todos os sinais de que eles eram... e ela foi pegando ao passar dos anos. Então, os sinais estão ali. Eu espero que quem consiga ver, consiga sair dessa situação antes que algo muito pior aconteça. E esses sinais, às vezes, eles não são nem tanto coisas concretas, eles são comportamentais também. São mudanças psicológicas nos filhos. Uma criança que tá mais quieta, uma criança que mudou de comportamento, que tá evitando certas situações. Óbvio, não é porque a criança tá diferente que é isso, né? Mas esses sinais, eles não são só concretos, coisa na roupa. Tem muito sinal que é comportamental, que é o jeito da criança. Óbvio, não é porque a criança ou o adolescente está se comportando diferente que é isso que está acontecendo. Mas a gente tem que ficar atento para entender o que está acontecendo. Do nada, seu filho tá indo em outros lugares, ele parou de se comportar de certa forma, ele tá ficando mais quieto, mais tímido. O que está acontecendo? Mas eu acho, Paula, que até isso que você está falando depende de algo muito importante. Do pai ou da mãe querer Também. perceber e querer solucionar. Porque essa menina, por exemplo, não precisou a mãe perceber. Ela falou. E a mãe não fez nada. Ou melhor, fez. Desse jeito. Então, assim, pode estar atento, mas você vai querer fazer algo a respeito? E aí fica pra quem tá sofrendo, né? Que são os filhos, no caso dessa menina, né? Que é como você mesmo disse. Ela tem que tomar as atitudes que ela acha melhor pra ela. Sim. Pra você tomar cuidado com a sua própria segurança. Mas agora a pessoa que tá nessa situação, é foda a gente falar também, porque quando a gente fala de criança, adolescente, não tem recurso. Às vezes não tem o que fazer. Mas, por exemplo, a Jamila é um pouco mais velha, tem 18 anos, então eu espero do fundo do coração que você tenha algum tipo de recurso, seja financeiro, ou seja de amigas que te apoiam, ou outros familiares, para que você possa tomar as providências cabíveis para você se sentir melhor e se tirar de uma situação de risco. Gente, e querendo ou não, é assim, é aquilo que a gente tá falando, rede de apoio pode ser variada, você não precisa ser sua mãe e seu pai, pode ser uma amiga, pode ser uma tia, pode ser uma prima, pode ser muitas outras pessoas que estão ali para te ajudar. E é isso, tem que procurar, tem que fazer. Entendo que você seja chateada com a sua mãe, mas assim, de fato, sua mãe não fez o papel dela de mãe. E agora é você tentar se recuperar, encontrar um ambiente seguro. Você já fala que já faz a terapia, já faz tudo isso. Então você já tá num patamar muito melhor de cura. E a gente realmente deseja que você se cure muito. E, gente, novamente, fica de alerta. Se você está passando por isso, pelo amor de Deus, tome cuidado, denuncie se você conseguir. Tome medidas preventivas para fugir dessa situação. Faça o que der pra fazer, mas por favor, não fiquem caladas, não se escondam e não passem por isso sozinhas. Gente, agora a gente vai pra segunda história, que é uma história muito mais leve. Eu acho, inclusive, que a história anterior veio logo depois daquele nosso episódio, que nosso episódio de alerta, das cunhadas, da gravação, entendeu? É exatamente daí que vem. E este aqui veio do nosso episódio número 6, Despedida de solteira. O episódio polêmico. Tá. Você lembra desse episódio? Lembro dele. Que a gente deu uma opinião que algumas pessoas discordaram. E a gente, inclusive, amou os comentários do pessoal aqui no YouTube, principalmente, que falaram com a gente, falando tipo, olha, gente, eu discordo de vocês, mas tudo bem, vamos lá, segue o Tá, então se veio daí, eu tô muito curiosa do que tá acontecendo. E essa aqui é uma que já mandou história pra gente antes e que a gente já leu. Ela mandou essas duas histórias, uma seguida da outra. Já faz um tempo que ela mandou, então desculpa por estar contando só agora, mas ela é bem divertida, assim. Quer dizer, vamos ver, ela quer saber a nossa opinião. Vamos lá. Fomos os cuzões por ajudar a acabar com o casamento da minha irmã? Olá, meninas. Vi as histórias que vocês contaram no episódio 6, Despedida de Solteira. E resolvi compartilhar o que aconteceu com a minha irmã. Minha irmã se casou em 1997, com 26 anos. O marido tinha 23. Em 1998, nasceu o meu sobrinho mais velho e em 2006, a minha sobrinha. Até aí, tudo bem. Eles estavam casados, felizes, criando os filhos e tocando a vida. Até que as coisas começaram a desandar um pouco. A empresa onde ele trabalhava faliu. Depois disso, ele nunca mais trabalhou. Começou a ficar cada vez mais distante, saía até tarde da noite, dava várias red flags. Minha irmã nunca foi tola, muito pelo contrário, sempre foi muito forte, mas lutou muito para manter o casamento. Ela trabalhava muitas vezes doente, física e psicologicamente, para que nada faltasse em casa. Aguentou muita coisa sozinha. Lembro de um dia em que ela simplesmente explodiu, e isso é raro, tá? Ela sempre foi calma até demais.
Chegou em casa tarde do trabalho e encontrou a filha dormindo nos braços da vizinha, na casa da vizinha, porque o bonitão simplesmente deixou a criança lá e saiu para fazer sabe-se lá o quê. Agora vem o X da questão. A minha cunhada, esposa do meu irmão, trabalhava no supermercado. Um belo dia, em meados de 2014, ela saiu para fumar durante o intervalo do almoço. Do lado de fora, no estacionamento, ela viu uma mulher que trabalhava lá como faxineira, entrando em um carro. Um carro que lhe pareceu muito familiar. Quando o carro deu a volta para sair, ela olhou de novo. Sabe assim, quando franziu o olho e ficou olhando? E adivinhem quem estava no volante? O filho da puta do marido da minha irmã. Ou seja, ele foi buscar a mulher no supermercado. Nós sempre fomos muito unidos. Quando a minha cunhada viu aquilo, ela surtou. Pô, ele ainda foi buscar a mulher no estacionamento do supermercado que a cunhada trabalha. Um idiota, né? Tudo bem. Mesmo assim, terminou o expediente e à noite me ligou perguntando se eu podia passar na casa dela pra gente conversar. Na hora, achei que eles estavam com algum problema e que precisavam da minha ajuda. Nunca imaginei, embora já desconfiasse, que ela fosse me contar que tinha visto meu então cunhado traindo a minha irmã. Não é porque a minha irmã não, viu? Mas ela não merecia aquilo. Ela carregava a casa e a família nas costas enquanto ele fazia esse papelão na frente de todo mundo. Quando eles se casaram, compraram a casa própria. E até isso eles perderam, porque só ela estava trabalhando e não dava conta de todas as despesas. Ela trabalhava feito uma maluca para ele gastar com uma amante. E ele não tinha vergonha nenhuma. Levava a mulher para restaurantes, para lugares públicos, tudo à vista de todos. Naquela noite estávamos eu, minha cunhada e meu irmão na casa deles. Começamos a debater se deveríamos ou não contar para minha irmã. Minha cunhada sempre gostou muito da gente, então ela disse logo: a sua irmã não merece isso. Na mesma hora, pegou o telefone e ligou para ele. Colocou no viva voz para que todos ouvíssemos. Então ele atendeu e ela disse: olha, eu sei que está pulando a cerca com a fulana, viu? Quando você pretende abrir o jogo para sua esposa? Ele, na maior cara de pau, respondeu: não se metam aonde não foram chamados. Eu não me meto no casamento de vocês, não se metam no meu casamento. Minha cunhada, revoltadíssima, respondeu: você tem 24 horas para contar para ela. Se não contar, eu vou contar. E desligou o telefone. No dia seguinte, minha irmã ligou para o meu irmão, dizendo que ia sair de casa. Na hora, soubemos que ele já tinha contado. O melhor disso tudo? Antes de sair, ela, com seus incríveis 1,47 de altura, partiu ele na porrada. Ela bateu nele antes de sair de casa. Entre parênteses, amei! Hoje ela tem 53 anos. Os filhos já têm 27 e 18 anos. Ela comeu o pão que o diabo amassou. Chegou a pesar menos de 40 quilos. Mas conseguiu se reerguer. Hoje segue sem companheiro, mas muito feliz. E a pergunta que não quer calar: fomos nós, os cuzões, por ter dado um empurrão no fim do casamento? Se não tivéssemos contado nada e ela nunca descobrisse, talvez ainda estivesse casada, mas com certeza estaria muito infeliz. Ah, e tem mais um detalhe: eu nunca gostei dele. Quando eu tinha 11 anos, ele tentou alguma coisa comigo. E eu, com medo de ser causadora de um divórcio, me calei. Por isso, naquela noite, quando estávamos debatendo se contaríamos ou não para minha irmã, eu disse sim, sem pestanejar. Já tinha cometido o erro de me calar uma vez, não cometeria de novo. Mesmo que minha cunhada não tivesse tomado a iniciativa, eu com certeza teria contado. Resolvi pedir a opinião de vocês com base no episódio da história. Abre aspas. Estou exagerando por me importar com a traição da minha amiga na despedida de solteira dela? Fecha aspas. Porque vi que vocês não acharam certo a amiga ter se metido e contado a traição pro noivo. Estou ansiosa para saber se a reação de vocês à minha história vai ser parecida. Muito obrigada. Gosto muito de vocês. Obrigada pelo carinho. Já vou começar. Eu acho que tem casos e casos. Exato. E são casos muito específicos. Por exemplo, nesse caso aqui, gente, vocês não foram um cuzão em nada. Porque, olha só, pra mim, vocês foram salvadores, heróis. Vocês resgataram a sua irmã de uma situação horrorosa. Então, vamos lá.
Tem muito isso, né? Ah, em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Peraí, gente. Não é assim, Peraí. não é assim. Não é bem assim. Você tá ciente de uma situação que tá acontecendo, que a sua irmã tá sendo feita de otária, a sua irmã tá sendo traída, a sua irmã tá sendo passada pra trás, sendo prejudicada, tem um monte de coisa ruim acontecendo com ela. E você sabe quem é o culpado, vocês sabem. De repente vocês se unem e falam, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um empurrão, qualquer coisa. Mas pra tentar tirar dessa situação, que não é uma situação boa. Então, não tem nada de cuzão em você ver uma situação ruim e querer fazer algo a respeito, seja lá o que for, mas fazer alguma coisa. Até porque, o que aconteceu? Naquele caso que a gente conta, é uma amiga que tava na despedida de solteira, amiga da noiva, viu que a noiva traiu o noivo, ela não era amiga do noivo. Não era amiga do noivo. Aí ela chegou e falou assim, você tem um final de semana pra avisar lá, né, que você traiu. Aí antes... Ela deu uma semana pra Não, mina contar. exato, e ela contou depois de 2 horas pro cara. Você já contou depois de 2 horas. Ela, tipo, mudou de ideia no meio do caminho, entendeu? A gente falou isso porque a gente falou, cara, ela é sua amiga, aconteceu, nem com a amiga do cara. Exato, por conta do contexto. Exato, por conta do contexto. Neste caso, não tinha outra opção. Tipo assim, o cara era um cuzão, o cara era um folgado, um encostado, né? Porque os homens, gente, quando eles começam a ter um desinteresse, eles abandonam mesmo. A gente fala isso. Eles abandonam. E ele já tinha abandonado ela. Ele tava fazendo ela de cofrinho. É isso entendeu? mesmo. É isso mesmo. É da onde vinha o dinheiro. O único papel da sua irmã nessa situação, além de ser feita de otária e sofrer pra caramba, era servir de muleta, servir de cofre pra esse cara, onde ela não tinha nenhum ganho, nenhuma vantagem, muito pelo contrário, estava sendo aproveitada. Então, vocês verem essa situação e querer tirar ela dessa, gente, não é cuzão nada, bem longe disso. A gente faria igual, se não fizesse um barraco muito maior, entendeu? Porque vocês foram lá e avisaram ele, vocês deram a oportunidade dele contar, tá? Vocês deram essa oportunidade. E digo mais, talvez se vocês quisessem pular essa parte de dar a oportunidade, de falar diretamente com ela, vocês poderiam, tá? Seria um direito 100% seu. Que eu teria feito isso, eu já teria direto. Já vai falar, meu filho, eu vou pegar esses caras, eu vou lá, eu vou... Nossa, eu já ia falar na frente. Só que vocês ainda foram super gentis e ainda falaram, olha, cara, eu quero que você conte, porque pelo menos mostre respeito à minha irmã uma vez na vida. Contar a realidade, entendeu? Sendo que, tipo, durante todo o relacionamento deles, ele só foi um babaca com ela. Então, pela primeira vez, eu acho que única, ele foi um sincero com ela e contou, mas por pressão de vocês. Então, vocês ainda deram essa possibilidade pra ele. O que nem precisaria ter acontecido, se vocês não quisessem. Vocês podiam seguir os 2 caminhos, e os 2 caminhos estão certos. Eu acho que se assemelha mais essa história, a história da mulher que pagou a amiga questionável pra transar com o namorado da irmã, porque amiga, queria terminar. Se você não viu esse episódio, assista. Putz, que episódio que foi? Puta, cara, eu não vou lembrar. Tá, mas a gente vai procurar aqui, talvez. Mas tem um episódio de uma irmã que paga uma menina pra seduzir o namorado da irmã. E ela pergunta se ela foi cuzona. Mas era uma situação também que ela tava querendo salvar alguém. A irmã, entendeu? De uma situação muito ruim. Dá uma olhadinha nessa, você vai gostar. Exatamente. Procurem aí o episódio e aí vocês vão ver essa história. Porque essa história, ela quer tirar a irmã de um relacionamento abusivo. Então, ela mexe os pauzinhos dela da forma que ela vê. O de vocês viram a traição, vocês já imaginavam, vocês tinham a prova que vocês precisaram e vocês fizeram. Eu achei que vocês foram icônicos, e que bom que sua irmã conseguiu fugir dessa. Bem, vamos para a próxima história, Paula? Vamos para a próxima. Sou a errada por querer sair do país com a minha filha? Olá, meninas. Quero compartilhar com vocês a minha história. E quem sabe ouvir um pouco do que vocês têm a falar, me ajude a processar tudo que eu vivi. Namorei um cara por 4 anos. Terminamos e ficamos separados por 3 anos. Nesse tempo, cada um seguiu a vida e tivemos outros relacionamentos. Nos reencontramos e decidimos voltar. O nosso grande objetivo era nos mudarmos para o exterior. E então começamos a nos planejar. Marcamos os deveres, apresentamos as famílias, teve pedido de casamento, tava tudo lindo e dentro dos conformes. Mas 3 meses depois, em março de 2022, eu descobri uma traição. O confrontei e me afastei, mas depois de muita insistência, tanto dele quanto da família dele, decidi perdoar e dar uma chance para o relacionamento. Marcamos o casamento para dezembro. Tá. Mas 1 mês antes do casamento, eu descobri que ele estava se envolvendo com outra pessoa. Filho da puta. Segundo ele, era só uma amiga. Nossa, que arrombado. Meu Deus. Vale dizer que à altura, eu já estava grávida de 2 meses. A vida seguiu e nos casamos. Mas 3 meses depois do casamento, encontrei mensagens dela. Com direito à declaração de amor
e vídeos, provando que antes mesmo de eu ter descoberto, eles já se encontravam. Segundo ele, tudo não passava de um favor. Ele só estava ajudando ela a levar materiais de trabalho, já que ela é decoradora e ele fotógrafo. Aí ele tropeçou no material, algum equipamento de fotografia. E deu um beijo nela. Deu um beijo nela, quando viu eles já estavam viajando juntos e foi assim que Entendi. aconteceu. Passou um tempo e a nossa filha nasceu. Um dia, quando a nossa filha já estava com 9 meses, eu saí de casa. Quando voltei, ele não estava e eu fiquei desconfiada. Durante a madrugada, vasculhei o telefone e encontrei uma notificação de e-mail. Uma mensagem dela recebida no Facebook. Mas a mensagem já tinha sido apagada, claro. Óbvio, né? Conversei com ele e perguntei se ele tinha algo para me dizer. Algo que me deixaria chateada. Ele disse que não. Então, comentei que vi a notificação de mensagem. Nisso, ele achou que eu tinha um acesso ao e-mail dele pelo celular e então acabou confessando. Disse que ela tinha mandado a mensagem para ele, dizendo que estava doente e que estava no nosso bairro, e pediu para ele ir visitá-la. E o que ele fez foi. Inventou a desculpa de que iria no mercado e foi lá. Nossa. Acho que foi nesse momento que tudo que eu sentia por ele acabou. Pedi a separação, mas eu não tinha para onde ir, não tinha trabalho e sou orgulhosa demais para voltar para casa dos meus pais. Então, acabei perdoando mais uma vez. Com quase 2 anos de casamento, cheguei ao meu limite. Ela enviou uma mensagem na página da empresa, pedindo para ele ligar, e ele prontamente ligou. E a conversa entre eles continuaram. Eu disse que não aguentava mais, pedi a separação e dessa vez ele concordou. Passamos um período separados e acabei trocando mensagens e encontrando um ex meu. Marcamos uma reunião com os pais para anunciar, mas antes da reunião ele foi conversar com os meus pais e... não sei o que foi dito, mas quando ele voltou havia mudado de ideia e já não queria mais se separar. Ah, não. Os pais dele também não aceitaram a separação e eu fui obrigada a continuar em casa. Quando eu tô lendo o e-mail de vocês, eu faço algumas perguntas, porque eu preciso saber, né? Enfim. E ela me comentou que ela é angolana. Então, existe sim uma cultura diferente lá. Eu não sei se é exatamente por conta disso. Não, mas provavelmente, né? Então, aqui, até assim, se você tá vendo a gente contando aqui a sua história, se você quiser mandar algum e-mail depois, contando, reinserindo como que é a cultura, porque isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? Porque normalmente eu falaria, como assim você é obrigada a ficar em casa? Mas toda essa situação, isso de falar com os pais não aceitarem, tá me levando pra um lugar de, cara, eu acho que isso é uma cultura diferente. Dessa vez, eu já estava trabalhando, então comecei a me organizar pra sair por conta própria. Isso. Durante essa fase, eu tive muitas crises de ansiedade. Não dormia e chorava o dia todo. Até que 4 meses depois do quase divórcio, eu fui demitida e passei 1 mês desempregada. Nesse período, ele viu no meu telefone conversas com o ex que eu tinha ficado quando nos separamos. Eram conversas normais, exceto por 2 mensagens. 2 emojis tristes que mandei em dias diferentes, numa madrugada em que tive uma crise de ansiedade. Ele perguntou o que aquilo significava e eu não respondi. Foi aí que ele partiu para agressão e me mandou arrumar as coisas e ir embora. Tá. Arrumei tudo e voltei para casa dos meus pais com a minha filha. Mas agora vivo sob ameaça. Ele disse que se eu alugar um lugar para morar sozinha, ele vai pedir a guarda da nossa filha. Vale notar, a tal promessa de sair do país nunca aconteceu. O tempo que vivemos juntos foi na casa do pai dele. Todas as despesas da criança sou eu que banco. E até a eventual babá sou eu quem pago. Quando me mudei, falei que precisávamos dividir os custos. E ele disse que é muito para ele e que vai dar o que puder. Aí ele quer pegar a guarda da criança. Não tem dinheiro nem pra dividir. Mas agora estou de pé de novo e batalhando. Recentemente comecei a trabalhar e estou me organizando para finalmente sair do país. Com a minha filha, se Deus quiser. Mas eu me pergunto, eu sou errada de querer sair do país com a minha filha? Não, você tá certíssima. 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 Eu espero, inclusive, que você saia do país com a sua filha. E que você se estruture em outro lugar em que você vai conseguir ter a vida que você quer. E que você merece. Exato. E assim, muitas das coisas dessas histórias, talvez fique um pouco mais complicado pra gente palpitar em alguns sentidos, porque por ser outro país, ser uma cultura diferente, a gente não sabe nem como funcionam as leis. Então, acho que o que vale falar aqui é pra você também procurar e se instruir, né? Não sei, mas pesquisar mesmo, ver com alguém conhece como que funcionam as leis em vários sentidos. A questão de guarda, a questão de sair do país com a sua filha. Se informa, porque tudo isso é muito importante. Pergunta, se informa, faz orçamento, vê tudo o que você tem que fazer e como funciona.
Porque quando é aqui, a gente sabe um pouco mais. Mas aí fica um pouco mais complicado saber o que dá pra fazer e o que não dá. E uma coisa que até que a Paula tava falando, que é muito interessante, que ele não tem como pagar pensão. Porque é muito pra ele paga o que der. Mas ao mesmo tempo ele quer te ameaçar falando que vai pegar a guarda. Pegar a guarda como? Se ele não tem nem dinheiro pra cuidar dessa criança? Ele não tem. Talvez ele use, tipo, o argumento de, tipo, vai ficar na casa dos pais dele. Porque pelo jeito ele mora na casa dos pais ainda. Exatamente. Então vai pegar pra criar, só que quem vai cuidar são os pais, São não os é pais. ele, né? E não é assim que funciona, entendeu? Eu não sei aí como que é. Por isso que se informar legalmente sobre tudo isso É o muito ideal. importante. Exato. E outra, encontrar pessoas que te ajudem nesse processo. Porque às vezes, principalmente com pessoas que já sofreram agressão ou que são agressivas, você precisa ter um ambiente seguro e ter pessoas que estão perto de você para te ajudar nesse processo. Porque às vezes você quer sair, mesmo que legalmente, e essas pessoas vão atrás de vocês. Eu não tô querendo dizer que, tipo, isso vai acontecer. Mas o que eu quero dizer é ter alguém que saiba o seu paradeiro, ter alguém que consegue, você tá na casa e a pessoa tá lá, ter alguém que tá ali, tipo, vai sentir sua falta quando você estiver saindo, demorar muito. Alguém pra ficar de olho em você. Depois de tudo que aconteceu, às vezes até pra conversar com o cara, talvez ela não queira ir sozinha. Exato. Talvez até alguém pra, sei lá, vai ter que conversar com ele, vai ter que tomar algumas medidas por conta da separação, por conta da criança. Alguém que possa ir com você pra que você se sinta menos insegura na hora de fazer esses trâmites. E eu espero que você consiga tudo, que ainda mais dentro da lei, pra você sair e não ter que ter nenhuma ligação com este cara. Eu entendo que sim, eles têm um filho juntos, mas acho que provando que ele realmente não faz parte da história e afins, e você conseguindo se estruturar pra sair, você consiga encontrar a vida que você realmente merece. Eu realmente espero, porque não vale você ficar desse jeito. Você fala que vocês casaram, fez tudo bonitinho, desde o começo foi um relacionamento legal e tal, mas que vocês tinham esse sonho de morar fora, de sair do país e vocês não realizaram. Realize você. Realize você. Procure sua rede de apoio e um advogado. Rede de apoio e um advogado. E nesse momento a rede de apoio é muito importante também, até pra conversar. Esse tipo de relacionamento, esse tipo de situação, às vezes afasta a gente da oportunidade de ter outras pessoas com quem a gente conversa, com quem a gente socializa. Então, não sei como que é pra você, mas se você tem amigas, primas, quem for, tanto que possam te ajudar te abrigando, com algum auxílio financeiro se necessário, mas mais do que isso, pessoas com quem você possa conversar e que possam te ajudar a ver essa situação. Mas já te digo de bate-pronto, você não tem nada pra estar culpada. Muito menos se achar errada por querer sair do país com a sua filha. Digo mais, eu acho que a tentativa de você sair do país com a sua filha é de se proteger e de proteger a sua filha. Porque se ele é agressivo e se ele faz isso com você, eu acho que você tá mais do que certa de ter medo e querer proteger a sua filha também. E é isso, gente. Vamos para a quarta e última história do episódio. É errado eu querer distância dos meus pais e não considerá-los minha família? A gente teve algumas histórias nessa linha aqui e normalmente vocês estavam todos certos, tá, gente? Pelo amor de Deus. Exato. Vamos Família entender. e parente é coisa diferente. É engraçado que todo mundo fala assim, nossa, não, é errado, virar a cara pros pais. Mas todo mundo que fala isso tem uma situação legal com os pais, né? Mas quando a gente vê essas histórias, a gente entende por quê Que tá tem acontecendo. gente que faz isso, gente. Exato. Nada nunca é de graça. Quer dizer, não li a história, mas... Mas vocês vão saber. Olá, meninas! Quero compartilhar um pouco da minha história com vocês e ouvir a opinião sincera de quem está de fora. Desde que eu era pequena, meus pais me fizeram passar por muitos traumas. Nunca me bateram, mas o abuso psicológico sempre esteve presente, junto com palavras ofensivas e humilhações. Meu pai sempre usou muita droga e tem muitos problemas com álcool. Ele quebrava tudo em casa, deixava eu e minha mãe sozinhas, nos tratava mal na frente da própria família. Eu lembro como se fosse ontem. Quando eu tinha 10 anos, ele me disse que já tinha abandonado uma outra filha e que me abandonar seria super tranquilo. Desde então, sempre carreguei muito rancor dele. Mas até então, eu via na minha mãe uma amiga. Uma pessoa em que eu podia confiar. Só que tudo começou a mudar em agosto de 2023, quando eu comecei a namorar o meu atual. No começo, tudo parecia perfeito. Meus pais tratavam ele super bem, pelo menos na frente dele, mas por trás era completamente outra história. Meu pai, quando bebia, chamava meu namorado de canto e começava a esculachar ele. Chamava ele de vagabundo, dizia que não seria ninguém na vida e muito mais. Só que meu namorado, com apenas 17 anos na época, nunca me contou. Ele queria me poupar dessa situação. Ele, ainda estudando, decidiu prestar um concurso para ganhar experiência. Não passou, e isso foi o suficiente para meus pais começarem a chamá-lo de vagabundo.
Às vezes eu estava simplesmente quieta no meu canto e eles me ameaçavam, dizendo que não iriam mais permitir que eu namorasse com ele. Nesse dia, contei tudo pro meu namorado, inclusive que meu pai o havia chamado de vagabundo. Ele então decidiu não frequentar mais a minha casa, e eu concordei, porque se eu respirasse de um jeito diferente, eles já ameaçavam cortar o meu contato com ele. O tempo passou, e todos que conheciam meu namorado, nossos amigos e conhecidos, gostavam muito dele. Começaram a perguntar o que tinha acontecido, por que ele tinha sumido, por que ele não ia mais nas festas, nas casas e afins. Foi aí que meus pais começaram a inventar histórias. Diziam que ele passava na rua e não falava com ninguém, que merecia ser um ferrado e que ia viver na miséria. Chegaram até a falar mal da mãe do meu namorado. Isso me deixou arrasada. Conversei com um amigo próximo da minha família e perguntei se o meu namorado realmente era assim, se ele não falava com ninguém. E o próprio amigo me disse que era tudo mentira, quando ele passava lá, ele realmente conversava com as pessoas. A partir daí, comecei a descobrir muitas outras coisas sobre meus pais. E nesse processo, minha mãe, aquela que eu sempre vi como uma amiga, também se virou contra mim. Tudo por conta do ódio que eles sentiam pelo meu namorado. Chegaram ao ponto de me proibir a ir na casa dele. Descobri que, por anos, minha mãe ficava noites em claro porque meu pai sumia. Ela chegou a pagar traficantes para saber aonde ele estava, porque ele tinha vício em drogas. E ele, muitas vezes, estava cheio de drogas e traindo ela. Meu pai se gaba até hoje de ter sido pai aos 18 anos, como se isso fosse um grande feito. Mas ele foi um pai que deixou minha mãe sofrer durante anos e que até hoje a trata mal. E a gota d'água. Recentemente, descobri que meu pai virou para uma pessoa do meu centro espírita e disse: "Você vai perder a chance de ficar com ela mesmo? Fica com ela, tenta", meio que jogando a pessoa para cima de mim. Isso me destruiu, porque ele sabe muito bem que eu namoro. Isso me deixou extremamente mal. Cada dia que passa, descubro mais coisas. E minha mãe, cada vez mais, me trata com menos amor e mais desprezo. Isso dói muito, porque a minha família, hoje, são minhas poucas amigas, meu namorado e algumas pessoas do meu centro espírita. Quando eu era criança, com 8, 9 anos, minha mãe já dizia pra mim que eu ia morrer sozinha e que ia acabar sozinha. Eu nunca esqueci disso. Mesmo assim, sempre a perdoei, porque ela era minha mãe. Sempre quis que ela fosse minha amiga, mas ela só quer me controlar. E junto com meu pai, tem feito toda essa injustiça. Chegaram a ameaçar sujar a imagem do meu namorado com um dono do nosso centro espírita. E de fato, fizeram isso. Eles tentaram, a todo custo, nos separar. Mas o que eles não veem é que meu namorado é a pessoa que, mesmo conhecendo meus defeitos, escolhe ficar do meu lado. Ele apoia os meus sonhos, faz tudo por mim e me faz extremamente feliz. Ele não usa drogas. Ele não tem filhos. Ele já está trabalhando e construindo um futuro. E me trata como uma rainha. O que meu pai, na idade dele, era um completo oposto. Eu não sei o que é amor e um zelo de mãe. Mas se um dia eu tiver uma filha e ela estiver com alguém que a faz feliz e que não comete as mesmas coisas que meu pai cometeu com ela, pra mim já bastaria. Não precisaria ficar lambendo ele, mas também não faria tudo isso que eles estão fazendo. Meu coração está muito doído, muito mesmo, porque eu perdi a minha mãe, a pessoa que eu queria que fosse minha amiga. Meu pai é um doente, que chegou a tentar sujar a imagem da minha avó, depois que ela faleceu, dizendo que ela o odiava. Provavelmente ela odiava mesmo, porque ele é um puta de maluco, né? Com razão, né? Com razão. Meu pai agredia minha mãe na minha frente quando eu era bebê. E tudo isso que eu estou contando, todo mundo aqui na cidade já sabe. Enfim, meninas, tenho muita coisa, mas fiz esse pequeno relato para ouvir a opinião sincera de vocês. Preciso escutá-las. Se responderem, vou ficar muito feliz. Às vezes esse tipo de relato, né, eu fico sempre assim, né? Será que o namorado é tão perfeito, a família é tão tóxica, ou parece que é uma coisa e não é? Mas nesse caso, eu acho que tá muito claro. Não é um caso onde eu fico na dúvida, sabe? Porque às vezes, ainda mais quando é adolescente, a gente muito nova, tá tão apaixonada que acaba demonizando os pais. Exato. Mas não, esse não é o caso. Até porque tudo que você fala, a relação familiar, né, com a sua família primária, é muito conturbada. Os seus pais têm muitas questões pessoais, inclusive, e que esbarram em vocês. Mas, sobretudo, o que eu vejo na sua família é muita violência. É muita violência e desrespeito. Então, você olhar pra tudo isso e falar, cara, isso aqui não tá certo, eu não mereço isso, faz super sentido. De repente, você conhece alguém que não compactua com isso, alguém que não age dessa mesma forma violenta e, pelo contrário, te trata super bem e que você sente a vontade. De repente, essas pessoas que não te respeitam, porque eles não te respeitam, vêm querer falar mal e vêm querer controlar e vêm querer fazer. E digo mais, eu aposto
que eles fazem isso, eles implicam tanto com ele, porque ele é o único que deve peitar a autoridade deles, entendeu? O que eu quero dizer é, às vezes eles fazem coisas com você que você, por estar convivendo esse ambiente Você já por muito nasceu ali, tempo, cresceu ali. você acha, não normal, mas você meio que fecha os olhos, fala, meu, o que eu vou fazer? Mas tem muita coisa, vamos lá, você nasce numa situação, você meio que normaliza, aquilo é normal pra você. Sim. O que eu tô entendendo é que conforme ela foi crescendo e conforme ela foi entendendo, já desde Exato. pequena, os traumas, ela foi até um ponto em que agora ela tá mais velha, que ela já tá tipo, meu Deus. Exato. E ele pode ser a pessoa que pontua isso. E ele pode ser a pessoa, inclusive, que faz você se afastar um pouco desse ambiente e comece a questionar as ações dos seus pais. E eles percebem isso. E não gostam. Todo mesmo, e principalmente psicológico, eles morrem de medo de perder o controle psicológico da pessoa. Quando a pessoa questiona os atos deles, é quando eles ficam, pera, eu tô perdendo o controle. E ela mesma fala que os pais, principalmente a mãe, é uma pessoa controladora. Exato. Então, de repente, todo esse controle que foi criado, toda essa ilusão também, ilusão não, né, mas a normalização de uma situação absurda, que já estava sendo quebrada, ela ainda mantinha por um tempo. Aí, de repente, vem alguém de fora e começa a ver, começa a falar, como você disse, até mesmo fazer com que ela questione certas coisas. E eles vão perdendo o poder. E a estrutura que já estava sendo criada vai ruindo. Então, para eles, é claro que ele é o invasor. Ele é aquele que tá bagunçando tudo que foi criado. Mas para salvá-la. Mas eles, que tá, a posição deles está confortável, não estão gostando nada disso, né? E assim, a mãe sim erra, mas a gente também não pode esquecer que ela tem um passado também, Nossa. não só um passado, ela ainda vive um caso de abuso dentro de casa. Ela é casada com um cara que é viciado em drogas, que tem problema com alcoolismo, que tem esse jeito bem mais agressivo, que já agrediu ela antes. Então, assim, querendo ou não, ela quase vive aquilo e ela transfere para a filha, de certa forma, algo agressivo também. Pode ser não físico, mas é psicológico. O que eu já percebi, assim, uma coisa assim que eu já notei, assim, de muitas mulheres, às vezes até mais velhas, que passaram por situações horrorosas de trauma, de abuso e que acabaram não conseguindo sair, tá? Quando elas veem meninas ou mulheres mais novas se questionando, tentando sair, algumas dão um super apoio pra fazer o que elas não conseguiram, mas outras mulheres se sentem até meio que, ué, mas eu passei por isso, isso é o normal pra mim. Por que o que é bom o suficiente pra mim não é o bom o suficiente pra você? Então é uma situação, gente, muito complexa, porque a mãe dela também é uma vítima. A mãe dela também sofreu muito. Então, longe da gente analisar ou diagnosticar a mãe dela, não sei, será que a mãe dela normalizou isso? Você acha que isso é normal? Será que a mãe dela já tá numa situação que ela não sabe como sair e vê a filha saindo e faz com que ela se sinta abandonada? Ou que ela fale, por que o que é bom o suficiente pra mim não é bom o suficiente pra minha filha? Não sei. Ou quanto também uma lavagem cerebral não é feita nesse tipo de dinâmica que ela já tá tão inserida nisso que acaba reproduzindo e não consegue nem ver o que tá errado. Não sei, são tantos motivos. Então, sua mãe também é uma vítima, mas dentro desse cenário, ela acaba, apesar de ser uma vítima, te vitimizando também. Então, apesar disso, o que sobra pra você? A não ser você olhar pra você mesmo e falar, tá, o que eu posso fazer pra garantir uma qualidade de vida melhor pra mim? E às vezes é se afastar, às vezes é buscar outras dinâmicas, às vezes é um relacionamento, não sei. Eu só sei que você tá enxergando que você tá num lugar que tá te fazendo mal e você tá buscando algo novo. E talvez com seu namorado você tá pelo menos encontrando como que você quer ser tratada. Porque não é desse jeito. Mas tem alguém que tá te dando o tratamento que você merece. E você percebeu o que é ser bem tratada, né? E isso às vezes é uma chavinha na nossa cabeça. Porque é isso, você tá em um ambiente em que a sua mãe passou por coisas, tá passando por coisas muito negativas, você passa por coisas negativas e vira tipo uma cascata de, eu ia falar uma cascata de merda, né, mas eu não posso falar desse jeito, é quase uma isso. cascata de merda. É uma cascata de merda, entendeu? No final, você tá preso nessa cascata, sabe? Você cai em um, que cai no outro, que cai no outro, que cai no outro, Isso entendeu? lembra muito até o que a gente fala de traumas geracionais. Exato. De que é uma coisa que vai acontecendo e vai virando uma cascata, né? Onde, ai, quem é o culpado? Não sei, tem vítima, tem tudo. Mas vai acontecer. Até que chega numa pessoa que olha pra trás e fala, peraí. Chegou. Eu tô vendo isso aqui que tá acontecendo. Então precisa de alguém que olhe, que fala, não, a partir de aqui isso parou. E eu vou fazer diferente. E pode ser que seja um pouco do caso dela, viu? eu ia falar, e pelo jeito, isso aqui é você. Você conseguiu ver todas essas coisas na vida aqui. Você conseguiu ver, você conseguiu analisar. E agora você tá tentando fazer alguma coisa diferente. Você fala mesmo. Pra mim, quem é minha nova família são minhas amigas, o meu namorado, entendeu?
É porque é isso, você está criando um novo ambiente. Eu espero mesmo que você consiga sair dessa situação e que você seja a pessoa que vai olhar para trás e vai falar: deu por hoje, gente. Quebrei o ciclo. Vou quebrar esse ciclo. E eu sei, novamente, que é meio problemático. Tem gente que problematiza esse livro, mas eu vou falar dele novamente. Eu sinto muito, gente. O É Assim Que Acaba, da Colleen Hoover. Não falo que ela é maravilhosa, nem falo que o livro não tem defeitos. Mas ele fala sobre quebrar ciclos. Ele fala muito sobre isso. Ele fala sobre violência doméstica. E um fato interessante sobre o livro é que a escritora Colleen Hoover viveu isso na prática dentro da casa dela. O pai agredia a mãe, tá? E ela escreveu essa história exatamente para poder quebrar o ciclo da família dela e recontar uma história de uma forma diferente. Porque na história original do livro, a mãe dela sofre violência doméstica, ela sofre violência doméstica e ela precisa quebrar o ciclo pra filha não sofrer uma violência também, sabe? Tipo, eu vou quebrar o ciclo agora pra ser o exemplo pra minha filha não passar por isso. Porém, na história da escritora, a mãe dela quebrou o ciclo antes de chegar nela. Então. A mãe dela chegou e falou assim: deu por hoje. Eu passei por isso, mas eu não vou passar mais. Foi uma vez, não vai rolar mais. E ela quebrou mesmo. Então, assim, ele fala sobre a importância de quebrar ciclo, de você perceber que você tá num ciclo. Exato. E você quebrar. É que assim, é muito mais simbólico falar de círculos e tal do que cascata de merda, como nós estávamos falando, né? Mas é mais ou menos a mesma coisa. E vale a pena lembrar que apesar de a gente estar falando isso, e tem muita beleza, e tem muita coisa incrível por trás do que a gente tá falando, inclusive a liberdade e a possibilidade de uma vida melhor. Sim. Mas é importante falar também que é difícil. Não é fácil ser quem faz isso. Afinal, por que tanta gente continua num sistema, numa cascata de merda que não faz nenhum sentido? Porque é mais fácil, é mais cômodo, já tá ali. Porque pra sair, pra quebrar, é um puta de um rolê. É difícil, as pessoas nem sempre vão entender, nem sempre vão aceitar. Às vezes você vai pagar de maluca, vão achar que você tá errada. E muitas vezes tem muito questionamento, mas eu tô certa? Será que é isso mesmo que eu tô fazendo? Então, não é fácil. Mas olha só tudo que você já fez. Então, não é fácil, mas ao mesmo tempo tem muita potência e tem muito significado conseguir passar e chegar adiante e estar num lugar novo, onde isso já é diferente. E você tá nesse caminho, minha amiga. É difícil, mas você tá nele. Esse foi mais um episódio de Histórias de Ouvintes. Do Drama Diário. Drama Diário. Se você quiser contar a história pra gente, mande no nosso e-mail dramadiario.podcast@gmail.com. A gente manda um terminho pra vocês, um termo de responsabilidade. E aí, a gente conta a história de vocês aqui em mais um episódio de História de Ouvintes. Do Drama Diário. Drama Diário. É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui. Comenta, compartilha, se inscreve. Avalia a gente no Spotify. Avalia a gente no apertando Spotify. todos os botões aí. Like, curte, compartilha. É isso, resumo isso. Se vocês quiserem, óbvio. E a gente quer muito saber a opinião de vocês das histórias. Deixem aqui nos comentários. A gente lê todos. É isso, gente. Até a próxima. Até a próxima semana. Tchau. Tchau. E ela mandou uma mensagem falando que ela tem uma atualização. Ela mandou só um: oi meninas, tudo bem? Passando apenas para perguntar se vocês vão postar minha história, pois tenho já atualizações. Estou cheia de expectativa que vocês vão postar. Mas se não forem postar, por favor me avise para eu perder minhas expectativas. Amiga, a gente vai! História. E se tivesse atualização, a gente já teria contando agora mesmo. Nossa, Manda uma foto da gente gravando o episódio dela. Eu anexo no e-mail. Tá, vai. Peraí. Vai.